Muito boa tarde. Cumprimento em primeiro lugar o Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado por nos dar a honra da sua presença. O Sr. Ministro do Ambiente, os Srs. Deputados e Deputadas da Assembleia da República, Srs. Presidentes de Câmara, aos meus colegas Zé Mendes e Carlos Matins, muito obrigada. E aos senhores representantes das ordens profissionais, institutos públicos e associações do setor, muito bem-vindos. Convidados, minhas senhoras e meus senhores, estamos aqui hoje na Sala do Século do Ministério do Ambiente para lançar o primeiro pacote legislativo da nova geração de políticas de habitação e fazemos-lo numa data que é muito significativa para nós, porque foi exatamente há 100 anos, mais concretamente a 25 de abril de 1918, que foi lançado o primeiro diploma que concretiza um programa de habitação pública por Sidónio Pais e que, pela primeira vez, concede apoio público e torna clara o interesse público que há na promoção do direito à habitação. As políticas de habitação evoluíram muito desde então, evoluíram muito não só no que se considera uma habitação adequada, que neste primeiro diploma podia ser um compartimento de 9 metros quadrados, até saírem as recomendações técnicas da habitação social, mas também para quem é a habitação. Reparem que foi preciso chegarmos ao 25 de abril para a habitação social ser para todos, porque antes tínhamos de ser casados, pertencer a um sindicato, ser um funcionário público ou podermos mesmo pagá-la. Só no final já da década de 80 e na década de 90 é que há um fortíssimo impulso das políticas de habitação com promoção pública e com o programa PER tivemos um programa muito centrado exatamente no acesso à habitação para os mais carenciados. Desde então, as necessidades quantitativas foram minorando, mas também foi minorando, a partir do século XXI, a atenção dada a esta matéria e foi minorando os programas e os apoios públicos do Estado em política de habitação. Quando este Governo tomou posse, não havia um único instrumento de apoio ao acesso à habitação em vigor. E, nesta fase, nós não estávamos com os problemas todos resolvidos. De facto, havia o amplo reconhecimento que a habitação é um direito fundamental, constitucionalmente consagrado. É a partir da habitação que nós acedemos aos outros direitos que estão na nossa Constituição, porque sem habitação não conseguimos aceder a um emprego, não conseguimos ter uma educação adequada, a saúde é extremamente prejudicada, todos os outros direitos partem e se fundamentam e enraizam no direito à habitação. E, hoje em dia, ainda temos problemas de acesso à habitação, não só por falta de condições económicas e financeiras e de estrutura de vida para lá chegar, como temos problemas de equilíbrio entre os vários segmentos habitacionais, aqui falo regime de casa própria versus arrendamento, e também do parque com apoio público face ao parque privado. A qualificação do edificado já está também a ser necessária no parque recente pós-anos 50. Temos também problemas de coesão socio-territorial a que temos de dar resposta e temos um conjunto de novos desafios que emergiram em anos recentes. Muitos são estruturais, derivados da evolução da demografia, do envelhecimento populacional. Muitos deles são de modos de vida diferentes, em que a evolução dos agregados familiares é muito mais dinâmica ao longo do tempo, bem como os percursos profissionais e pessoais de cada um de nós. Novas necessidades que surgiram com a mudança do paradigma de acesso à habitação pós-crise, mas também com a alteração recente das dinâmicas do mercado habitacional, e temos hoje uma grande diversidade e diferenças na forma como as necessidades e as carências habitacionais se expressam nos vários territórios, uns por excesso de procura, outros por estarem em clara perda de população. Por estas razões, o Governo aprovou para consulta pública, a 4 de outubro do ano passado, um documento que apontava o sentido estratégico
os objetivos e os instrumentos de atuação propostos para uma nova geração de políticas de habitação. Esta nova geração de políticas de habitação coloca como sua missão 2 grandes pilares: garantir o acesso de todos a uma habitação adequada, entendida no sentido amplo de habitar e orientada para as pessoas, passando por um alargamento do âmbito de beneficiários e da dimensão do parque com apoio público, e também criar as condições para que tanto a reabilitação do edificado como a urbana passem de exceção a regra e se tornem nas formas de intervenção predominantes tanto ao nível do edificado como das áreas urbanas. Estabeleceu para este fim metas muito ambiciosas. Passar de um parque de apoio público que representa somente 2% do parque habitacional nacional para pelo menos 5%. E definiu também como meta quantitativa baixar a percentagem da população que vive em agregados familiares com sobrecarga de despesas com habitação no regime de arrendamento de 35% para 27%, convergindo com a média europeia. Mas há um conjunto de aspectos diferenciadores que se incutiram nesta nova geração de políticas de habitação. Um primeiro, e talvez o mais importante, é a reorientação efetuada do objeto, que é a casa, para as pessoas, que é o objetivo da política. Esta política não tem como objetivo fazer X casas ou acabar com barracas. Tem por objetivo que todos em Portugal tenham acesso à habitação e que ninguém seja deixado para trás. Também mudou o ênfase do apoio à casa própria para a questão da reabilitação e para a promoção do arrendamento. Outra questão fundamental foi considerar em todos os instrumentos de política de forma transversal a importância da promoção da sustentabilidade ambiental e das acessibilidades, preparando esta resposta pública para responder às necessidades do país já no presente, mas que se irão ainda agravar nos próximos anos. Faz também uma mudança de uma visão setorial de oferecer um teto para uma versão integrada em que o que se quer alcançar é a melhoria das condições de vida da população e que precisa, assim, da integração de várias políticas setoriais, também das várias escalas, do edifício à escala urbana e, acima de tudo, de vários atores, do Estado, dos municípios, das IPSS, do setor privado, dos habitantes, das associações de moradores, das cooperativas. Faz também um grande avanço na forma de conceber as políticas. Enquanto, por exemplo, no PER, qualquer pessoa, qualquer família que fosse recenseada como residindo numa barraca, tinha acesso aos apoios à habitação, independentemente do seu rendimento, mas também em igual circunstância, face umas às outras. A nossa proposta agora é que o apoio público seja dado não face à realidade concreta do alojamento, mas face à situação da própria família e que seja graduada, apoiando mais o Estado quanto mais carenciada é a família e apoiando mais o Estado quanto maior é a função social dos alojamentos. Prevemos também que estes instrumentos tenham a flexibilidade e a adaptabilidade para poder responder de forma concreta às especificidades e às diversidades que encontramos nos territórios e que encontramos nas situações concretas dos vários agregados familiares. E, por último, é uma proposta de proximidade que está voltada para o cidadão e que é a ele que pretende, de facto, dar resposta. Este novo documento foi posto à consulta pública e temos de dizer que foi com grande agrado que tivemos quase 500 participações, num total de mais de 600 contributos. Desta consulta pública saíram reforçados algumas dimensões da nossa estratégia apresentada como proposta, nomeadamente do sentido, da missão e dos objetivos. Também foi muito reforçada o pendor e a importância que era dada à resolução das carências habitacionais mais graves, a par com o alargamento das respostas àqueles que, não sendo dos mais carenciados, hoje em dia não conseguem
ter acesso ao mercado de habitação sem entrar em sobrecarga de custos habitacionais. Outra questão que foi também muito reforçada foi exatamente a questão da aposta no arrendamento e na reabilitação, que foi quase consensualmente reforçada como sendo de uma urgência e de uma premência toda a atualidade. No entanto, houve dimensões que foram complementadas, que não estavam suficientemente reforçadas e que este novo documento que hoje vos estamos a trazer aqui, a versão final desta estratégia, já contempla. Uma é aprofundar a articulação e cooperação entre níveis de governo e entre setores. Um outro aspecto que foi aprofundado foi a integração com as políticas territoriais e urbanas, bem como os instrumentos de promoção da segurança e estabilidade no arrendamento. As medidas de promoção da manutenção regular e plena utilização do edificado foram também mais desenvolvidas e integraram novos instrumentos de apoio e foi também reforçado os instrumentos com vista ao apoio aos alojamentos para estudantes. A par com esta consulta pública, houve mais outros instrumentos que contribuíram muito para a apresentação de alguns dos programas que já vos trazemos hoje. O primeiro foi o Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Habitacional, que foi o primeiro levantamento sistemático realizado sobre este tema em Portugal e, como já foi amplamente publicitado pela comunicação social, se identificaram mais de 25 mil famílias em situação habitacional indigna e com necessidade de forte apoio público. Foi também identificado que mais de 30 mil fogos estavam em situações sem as condições mínimas de habitabilidade e que 74% das carências habitacionais se encontravam nas áreas metropolitanas. Foram também divulgadas as estatísticas sobre preços do mercado da habitação, instrumento fundamental para a calibração e concepção dos instrumentos de política pública hoje apresentados e mediante os quais o INE já divulga regularmente a mediana de preços por metro quadrado de venda e de arrendamento em Portugal, algo sobre o qual nunca tinham havido dados rigorosos e oficiais. Com estes elementos, nós hoje podemos trazer aqui a consolidação da nova geração de políticas de habitação. Como referimos, temos uma missão muito clara, assente em dois pilares, o acesso à habitação e a reabilitação, e que se consubstancia em 4 grandes objetivos. Primeiro, dar resposta à situação das famílias que vivem em situação de grave carência habitacional. O segundo, garantir o acesso à habitação aos que não têm a resposta por via do mercado. O terceiro, promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacionais. E, por fim, criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano. Para cada um destes objetivos foram estabelecidos um conjunto de instrumentos que os irão operacionalizar. Para o primeiro objetivo, foram definidos 2 programas. O programa Porta de Entrada, que neste momento já foi aprovado, já passou por consulta pública e está para promulgação do Sr. Presidente da República, e o programa Primeiro Direito, Programa de Apoio ao Acesso à Habitação, que incorpora o pacote legislativo que hoje estamos a apresentar. O Primeiro Direito é um programa que visa substituir os anteriores PER e ProHabita e que se centrará na promoção do acesso a uma habitação adequada às pessoas que vivem atualmente em situações indignas e que não dispõem de capacidade financeira para aceder a uma solução habitacional digna. Neste sentido, este programa prevê a concessão de apoio com vertente a fundo perdido e de empréstimo bonificado aos municípios, a IPSS, a cooperativas e associações de moradores, mas também diretamente às próprias famílias, sempre com base na estratégia local de habitação que os municípios venham a apresentar. É a partir dos municípios que este programa se estrutura e a relação com o território é sempre feita pelo nível de governo mais próximo dos cidadãos. Este programa também
inclui um amplo leque de soluções passíveis de mobilização, que vão desde o arrendamento à reabilitação, à construção, à aquisição, que permite assim que cada município possa articular a sua situação concreta, a situação do mercado, a situação das famílias, para adequar as melhores respostas em cada caso. Não obstante, este programa tem uma forte incentivo à reabilitação e ao arrendamento, mediante majoração dos próprios apoios públicos, mas também à sustentabilidade ambiental e às acessibilidades, que merecerão também um apoio excepcional, dadas as garantias de qualidade e de durabilidade e de resposta às próprias dinâmicas do país que estas soluções permitirão dar. Por outro lado, o segundo objetivo prevê um leque muito abrangente de instrumentos para a sua profissionalização. O primeiro deles, o Programa de Arrendamento Acessível, inclui também o pacote que estamos agora a apresentar, bem como outras duas medidas que serão, no seu conjunto, levadas à Assembleia da República e que são as taxas autónomas diferenciadas para os arrendamentos habitacionais com contratos de longa duração e a revisão do enquadramento legislativo visando a estabilidade e a segurança no arrendamento e a proteção dos arrendatários mais vulneráveis. Temos também a dizer que os instrumentos previstos para proteção dos proprietários e dos arrendatários face ao risco de incumprimento, mas também face a riscos de quebras de vencimento e para poder dispensar fiadores e caução, estão em fase muito avançada de preparação e poderemos também apresentá-los a muito breve trecho. Os indicadores de preços e de acessibilidade habitacional previstos, como referi anteriormente, já foram implementados, bem como o Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado e o Porta 65 Jovem. Centrando nos programas que integram este pacote legislativo, o Programa de Arrendamento Acessível promove uma oferta alargada de habitação para arrendamento a preços reduzidos, compatibilizando-a com os rendimentos das famílias. Responde às necessidades habitacionais daquelas famílias que, não sendo a família que tradicionalmente vai ou acede ao arrendamento apoiado, hoje em dia luta com dificuldade para aceder a uma habitação no mercado. Para integrar este programa, os alojamentos terão de cumprir um conjunto de condições, nomeadamente ao nível dos preços de renda, da duração mínima dos contratos, da contratação dos seguros e de qualidade no alojamento, promovendo de forma integrada a acessibilidade, a qualidade, a estabilidade e a segurança no arrendamento. Por fim, este programa articula-se com os programas municipais, permitindo viabilizar e aumentar a atratividade desses mesmos programas onde eles existam, permitindo ainda aos próprios municípios poderem se associar a este objetivo de política pública nacional e este programa, mediante o acréscimo à isenção de tributação sobre rendimentos prediais que o Governo propõe, da redução ou isenção de IMI, para o qual já vários municípios se mostraram disponíveis para a submeter à Assembleia da República, à Assembleia Municipal, peço desculpa, nomeadamente Lisboa, Amadora, Viseu e Coimbra, que já manifestaram expressamente essa disponibilidade. Relativamente às taxas autónomas, o nosso objetivo aqui é conceder um enquadramento fiscal mais favorável aos contratos com arrendamentos de longa duração, nomeadamente superiores a 10 anos. Prevemos também, no âmbito da revisão do enquadramento legislativo do arrendamento habitacional, corrigir algumas situações pontuais de desequilíbrio entre os direitos dos arrendatários e dos senhorios, resultantes das alterações introduzidas pela Lei de 31 de 2012 e, em particular, com vista a proteger os arrendatários em situação de especial fragilidade, nomeadamente os mais idosos e as pessoas com deficiência, e também promover a melhoria do funcionamento do mercado e a salvaguarda da segurança jurídica no âmbito da relação de arrendamento. O terceiro objetivo, criar as condições para que a reabilitação seja a principal forma de intervenção ao nível do edificado e do desenvolvimento urbano, será aquele onde perderei menos tempo hoje a explanar aqui,
dado que é um objetivo que praticamente na sua totalidade já tem os seus instrumentos operacionalizados, havendo ainda só que desenvolver as medidas de promoção da manutenção regular e da plena utilização do edificado, bem como, quando terminar o projeto Reabilitar como Regra, que será em novembro deste ano, proceder então às alterações legislativas que irão tornar a reabilitação numa forma perene e de uma forma adequada, tratada ao nível do nosso enquadramento técnico e regulamentar. Os restantes instrumentos que aqui estão são instrumentos de apoio ao financiamento para a reabilitação, podendo nós já dizer que a Casa Eficiente já foi lançada a semana passada, o IFRU 2020 em novembro do ano passado, o Reabilitar para Arrendar já está em vigor, mas está neste momento a ser melhorado ao nível da renegociação das suas condições para dar uma melhor resposta ao modelo de investimento para reabilitar, colocando no mercado de arrendamento, e os 3 últimos programas com apoio comunitário já estão também em implementação. O último objetivo, promover a inclusão social e territorial e as oportunidades de escolha habitacional, vai ser operacionalizado mediante 4 instrumentos, dos quais 2 deles são hoje apresentados neste pacote legislativo. O primeiro, da Habitação para o Habitat, é um programa que visa dar uma resposta mais integrada aos territórios que foram os territórios das respostas das políticas de habitação anteriores, ou seja, aos bairros sociais ou bairros de arrendamento público que, tendo sido construídos, ainda carecem de integração social, de integração territorial e as suas famílias ainda não têm percursos pessoais e profissionais autonomizados. Nestes bairros, o Estado tem uma presença muito forte, mediante programas específicos de várias áreas governativas. Nestes territórios temos programas especiais da educação, temos programas especiais de segurança, temos prestações sociais, temos a própria habitação pública, temos também programas de inclusão, programas de resposta a problemas de educação, e o que o Estado pretende agora fazer é pegar nesses recursos extraordinários que já aloca a esses bairros e perceber como, pegando neles não de uma forma setorial, mas integrada, poderá otimizar os recursos existentes para poder dar uma resposta global à melhoria das condições de vida das famílias que lá habitam. Este é um programa interministerial, estão 7 ministérios envolvidos e que visa, através de operações pilotos, poder depois ser generalizado a todos os bairros de arrendamento público com a intervenção do Estado. Por último, o programa Chave na Mão, que é um programa que facilita a mobilidade habitacional das famílias em prol da coesão territorial, centra-se na criação de um sistema, de um mecanismo a partir do qual o IRU poderá receber, mediante um contrato de gestão ou de arrendamento, a habitação própria, permanente, de uma família que, residindo num local de forte pressão de mercado, pretenda fixar-se no interior do país, num território de baixa densidade, valorizando por esta forma o interior, facilitando a própria mobilidade profissional e de pessoal das famílias, mas também dando um equilíbrio, ou contribuindo para esse equilíbrio entre o regime de casa própria e o regime do arrendamento. É este o pacote que apresentamos hoje aqui, um pacote alargado e ambicioso, que não dá um primeiro passo, mais do que isso, assenta já os pilares fundamentais do que são os instrumentos de apoio à habitação no âmbito da nova geração de políticas de habitação, 100 anos depois dela se ter iniciado. Muito obrigada.